turma do nono ano. Daremos hoje continuidade ao nosso trabalho pedagógico, né? A partir da página 39, ok? Nós iremos ver sobre Getúlio Vargas, mas para nós entendermos Getúlio Vargas, nós temos que primeiro estudar os seus antecedentes, né? Quais os motivos, né? E que situação fez com que Getúlio Vargas viesse a governar o Brasil de 1930 a 1945. E aí nós vamos remontar, a partir da página 39, a crise do café e o movimento tenentista ocorrido no Brasil, né? A década de 20, a partir de 1920, as coisas no Brasil elas começam a mudar de configuração. Por exemplo, o café, né? Nós sabemos que o café ele foi a mola mestra da economia no período da República Velha, né? O nosso café tipo exportação. Esse café ele fez com que o Brasil tivesse muitas riquezas, né? Mas as riquezas que serviam apenas para o benefício dos fazendeiros, né? Havia uma grande dependência do mercado internacional, né? Como assim, professor? O preço, né? O preço do dólar, o preço dos outros produtos internacionais, as barreiras protecionistas do qual tem em cada nação. Então, na medida em que ocorresse algum tipo de crise internacional em relação às moedas de cada nação, também prejudicaria o preço do nosso café. E haveria muitos problemas, né? Por quê? Porque cada preço no exterior prejudicava o nosso preço também aqui no Brasil. E aí gerando, consequentemente, crise econômica. Embora o governo ele viesse a ajudar de um certo modo, né, mesmo através do convênio de Taubaté, mas muitas vezes essas articulações não eram suficientes para segurar o baque, certo? As articulações políticas junto aos cafeicultores não foi suficiente, né, para manter o produto, né, o preço elevado desse produto, né? Durante toda a República Velha, o governo ele auxiliou, né, para que o preço do café ele não viesse a cair, né? Tanto é que aí, através do convênio de Taubaté, o governo ele vai sempre comprar uma parte para que os fazendeiros não fiquem no prejuízo. Porém, nós temos aí o conflito da Primeira Guerra Mundial e a crise de superprodução, né? Nos Estados Unidos em 1929, né? Fazendo com que a Bolsa de Nova York viesse a quebrar. Tudo isso contribui muito para uma crise a nível mundial, e essa crise a nível mundial ela chega até o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos ele comprava 40% da produção cafeeira brasileira, certo? E assim, também outro problema que vai ocasionar uma certa crise, no caso aí vai ser uma crise política, né, mesmo, será o movimento tenentista, né? A partir de 1920, mais ou menos, e falar no governo de Arthur Bernardes, né, nós vamos ter o tenentismo. É um movimento político-militar, certo? Então, se é um movimento político, ele quer mudanças políticas, né? Quem são as pessoas que estão à frente? Militares, né? Qual o objetivo desse movimento militar, pessoal? Fortalecer a instituição militar, moralizar a política, porque eles achavam que aquilo era um grande descaso para uma nação que se dizia republicana, né, onde somente 2 estados que estavam à frente na cadeira do executivo, uma hora São Paulo, outra hora Minas Gerais. Queriam modernizar o país por meio de um estado centralizado, certo? Onde a palavra de um presidente ia valer por todo o estado e que não tivesse tanta interferência de outros, né? Nós sabemos aí que a base da República Velha é o coronelismo, então eles queriam também pôr fim em tudo isso, né? Nesse mandonismo local. Os principais líderes, não é mesmo? Que eram tenentes, eram capitães, oficiais, nós vamos ter Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Cordeiro Farias, Juraci Magalhães, certo? Mas nós vamos lançar uma vista com mais apreço, né, mesmo para
O primeiro, Luiz Carlos Prestes. Afinal de contas, quem foi Luiz Carlos Prestes, não é mesmo? Conhecido como Cavaleiro da Esperança, encabeçou o movimento intitulado de Coluna Prestes. Foi político, militar, senador pelo estado do Rio de Janeiro, não é mesmo? Declarou-se comunista, foi secretário-geral do Partido Comunista no Brasil. O comunismo, pessoal, do Brasil ele chega em 1922, certo? Liderou a Coluna Prestes, casado com Olga Benário. Olga Benário ela foi morta, né? Ela foi presa no governo de Vargas, ela entregou ao nazismo alemão. Em 1942 ela foi morta pelo nazismo alemão, certo? No período da ditadura Vargas, ele se exilou, né, lá na União Soviética, e aí também na ditadura de 64 a 1985, ele também se refugiou na União Soviética, certo? E assim, sobre a Coluna Prestes, do qual foi liderada por Luiz Carlos Prestes, né? No caso vai levar o seu nome. Quais as características, né? Um movimento também de caráter político, né? Mesmo do qual objetivava o fim do coronelismo, queria o voto secreto, uma reforma educacional. Pessoal, quando a gente fala de reforma educacional, o que é que na realidade está se pedindo, né? Educação de qualidade gratuita para todos os brasileiros e também construção de escolas, né, material didático e tudo mais. Tudo isso está dentro do chamado reforma educacional. Fim das desigualdades sociais, liberdade de expressão, sobretudo nos meios de comunicação, fim do sistema político vigente. Por quê? Porque o sistema político vigente, ele retardou durante muito tempo a nossa política, a nossa economia, certo? Então eles queriam tudo isso, né? A Coluna Prestes, né? Uma pequena observação, ela teve início em Alegrete, né? Rio Grande do Sul, com 1.500 homens, né, da área militar, andavam a pé ou a cavalo, percorreram 25 mil quilômetros no Brasil, percorreram 11 estados, né, onde na maioria desses estados, a fatia maior está no Nordeste, como Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, enfim, fazia comícios, né, fazia os comícios diante de um público pequeno, ora público grande, não é mesmo? E com o intuito de uma conscientização para esse povo, né? E findando assim em 1927. Muito obrigado e até a próxima.